Acabamos de concluir os primeiros 3 evangelhos. Eu estou muito feliz que nós vamos em um mês de leitura e nós já lemos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Agora nós vamos entrar para o Evangelho de João. Mas antes disso, nós vamos fazer uma pequena pausa, como fazemos sempre, uma vez por semana. Fazemos uma pequena pausa para ler Provérbios e Salmos, tá bom? Então, hoje nós vamos ler Provérbios, amanhã vamos ler Salmos e depois nós vamos então retomar os Evangelhos e vamos ler o livro de João. Então vá, eu estou muito feliz de te ter aqui nesta nossa jornada. Amém? Livro de Provérbios, capítulo 13. O filho sábio aceita a disciplina do seu pai. O zombador recusa-se a ouvir a repreensão. Com palavras sábias consegue-se uma boa refeição, mas os desleais têm fome de violência. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acabará arruinado. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. O justo odeia mentiras. O perverso causa vergonha e desonra. A justiça guarda o caminho do íntegro, mas a perversidade desencaminha o pecador. Alguns que são pobres fingem ser ricos. Outros que são ricos fingem ser pobres. O rico tem como pagar o resgate pela sua vida. O pobre nem sequer é ameaçado. A vida dos justos brilha alegremente, mas a luz dos perversos se apagará. O orgulhoso só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem respeita o mandamento será bem-sucedido. A instrução do sábio é fonte de vida. Quem a aceita escapa das armadilhas da morte. O sensato é respeitado. O desleal caminha para a destruição. O sábio pensa antes de agir. Os tolos gabam-se da sua insensatez. O mensageiro desleal depara com dificuldades, mas o mensageiro confiável traz cura. Quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. É agradável ver sonhos se realizarem, mas os tolos se recusam a se afastar do mal. Quem anda com sábios torna-se sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Desgraças perseguem os pecadores, enquanto bênçãos recompensam os justos. A pessoa de bem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para as mãos dos justos. As terras dos pobres produzem muito alimento, mas a injustiça tudo consome. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os seus filhos se preocupa em discipliná-los. O justo come até se satisfazer, mas o estômago dos perversos fica vazio. Provérbios, capítulo 14.
A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor. Quem escolhe estradas tortuosas o despreza. A conversa arrogante do insensato torna-se uma vara que o castiga, mas as palavras do sábio o protegem. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. A testemunha honesta não mente. A testemunha falsa respira mentiras. O zombador procura sabedoria e nunca a encontra. Mas para o que tem discernimento, o conhecimento vem fácil. Afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. O prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos. Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. Cada coração conhece a sua própria amargura e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. O ingênuo acredita em tudo o que ouve. O prudente examina os seus passos com cuidado. O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Quem trama o mal é odiado. Os ingênuos são revestidos de insensatez, enquanto que os prudentes são coroados de conhecimento. Os maus se prostrarão diante dos bons. Os perversos se curvarão à porta dos justos. Os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto que os ricos têm muitos amigos. É pecado desprezar o próximo. Feliz o que ajuda os pobres. Os que tramam fazer o mal perdem-se, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. A riqueza é coroa para os sábios, mas a insensatez dos tolos só resulta em mais insensatez. A testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traidora. Quem teme o Senhor está seguro. Ele é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida. Ajuda a escapar das armadilhas da morte. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Quem tem entendimento controla a sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. O contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como cancro nos ossos.
Quem oprime o pobre insulta o seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. O perverso é destruído pela sua maldade, mas o justo encontra refúgio mesmo na hora da morte. Sabedoria é preservada no coração sensato. Não é possível encontrá-la entre os tolos. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. O rei se alegra em seus servos prudentes, mas se enfurece contra os que o envergonham. Provérbios, capítulo 15. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Observam tanto os maus como os bons. Palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. A boca dos sábios espalha conhecimento, e o coração dos tolos nada tem a oferecer. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas orações dos justos. Os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele ama aquele que busca a justiça. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Quem odeia a repreensão morrerá. A morte e a destruição nada escondem do Senhor, quanto mais o coração humano. O zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. É melhor ter pouco e temer o Senhor do que ter um grande tesouro e viver ansioso. Um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor do que carne saborosa junto de alguém que você odeia. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. O filho sensato alegra o seu pai. O filho tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo. Planos fracassam onde não há conselho, mas têm êxito quando há muitos conselheiros. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. O caminho da vida leva o prudente para cima. Ele deixa a sepultura para trás.
O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas palavras puras. A cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia subornos viverá. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. O olhar animador alegra o coração. Boas notícias dão vigor ao corpo. Quem tem ouvidos à crítica construtiva sente-se à vontade entre os sábios. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo. Mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor ensina sabedoria. A humildade precede a honra. Provérbios, capítulo 16. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso, para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor. Certamente serão castigados. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Quando a vida de uma pessoa agrada ao Senhor, até os seus inimigos vivem em paz com ela. É melhor ter pouco com justiça do que ser rico com desonestidade. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. As decisões do rei têm grande autoridade. Ele nunca deve julgar de modo injusto. O Senhor exige balanças e pesos exatos. Ele determina os padrões da imparcialidade. A maldade é detestável para o rei, pois o seu governo é estabelecido sobre a justiça. O rei se alegra de palavras que venhem de lábios justos e ama quem fala o que é certo. A ira do rei é como a sentença de morte, mas o sábio procura acalmá-lo. Quando o rei sorri, há vida. O seu favor refresca como chuva de primavera. É melhor adquirir sabedoria do que ouro, e é melhor obter discernimento do que prata. O caminho dos justos os afasta do mal. Quem segue esse caminho está seguro. O orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem ouve a instrução prospera. Quem confia no Senhor é feliz. O sábio é conhecido pelo seu discernimento. Palavras agradáveis são convincentes. A sensatez é fonte de vida para quem a possui, mas é desperdício disciplinar os insensatos. Da mente sábia vêm conselhos sábios. As palavras dos sábios são convincentes. Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acaba levando à estrada da morte.
É bom que os trabalhadores tenham apetite. O estômago vazio os impulsiona. A pessoa sem caráter cria problemas. As suas palavras são fogo destruidor. O perverso semeia discórdia. O difamador separa até os melhores amigos. A pessoa violenta engana os companheiros e os leva para um mau caminho. Com olhos semicerrados, as pessoas tramam o mal. Com um sorriso malicioso, o põem em prática. Os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. É melhor ser paciente do que poderoso. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. As pessoas podem lançar sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor.